A falta de cuidado do homem em relação à própria saúde mental é mais comum do que se imagina. A maioria ainda sente muita dificuldade em procurar ajuda psicológica. E essa negligência pode levar a doenças mais graves, como a depressão. Futebol, trabalho, finanças ou política fazem parte das conversas do dia a dia dos homens. Mas quando o assunto são os problemas emocionais, a história muda. Muitas vezes, minimizar o que sentem acaba sendo a reação mais comum. Muita correria do dia a dia, né? Muita conta, a gente trabalha, o dinheiro não dá. O João Pedro já passou por episódios de ansiedade e depressão e só melhorou quando aceitou que precisava de ajuda e descobriu o diagnóstico de um transtorno chamado distimia. Eu passei anos sem saber o que era. E é basicamente uma depressão mais leve e as pessoas ao redor podem confundir com muito estresse, mau humor, desânimo, a pessoa vive desmotivada, mas ela continua funcional, ela continua trabalhando, ela continua estudando, fazendo todas as coisas, tendo todos os compromissos sociais dela. E pouquíssimas vezes eu tive alguns episódios de crises de ansiedade, mas que no momento eu não soube que era ansiedade, era um desconforto muito grande. Segundo a Pesquisa Nacional da Saúde, os homens sentem mais dificuldade em procurar ajuda psicológica. Não chegam a 70% deles, enquanto as mulheres ultrapassam os 82% quando sentem que alguma coisa não vai bem. O problema não está só na saúde mental, mas na saúde de forma geral. Historicamente, as mulheres tendem a buscar mais ajuda profissional e a se cuidarem mais. Essa psicóloga aponta a importância dos homens se preocuparem mais com a própria saúde. Acredito que seja um tabu, né? E não seja de agora, isso vem geracional, é cultural, né? Principalmente aqui no Brasil, eles têm muito esse conceito e se nós não tomarmos cuidado, isso é algo que nós praticamos até hoje, né? Enquanto mãe, enquanto pai passando para o filho, de que o filho não chora, o homem não pode chorar, homem não pode ser vulnerável, homem não pode sofrer. Então, essa concepção desde criança, ela vai enraizando dentro do homem. E aí ele cresce, ele se desenvolve e ele começa a passar isso para os filhos também. Então, é muito geracional. É uma cultura uma cultura machista, né? De que o homem ele não é vulnerável, o homem ele não pode sofrer e muito menos expressar para o próximo que está sofrendo, né? Então, a minha concepção, né? Inclusive os estudos falam muito isso, da parte do homem em si, dessa dificuldade de buscar ajuda, não para mas para o corpo propriamente dito, né? A parte fisiológica e emocional, então, nem se diz, né? É por isso que, inclusive, há taxas que falam que o homem ele tem uma durabilidade de vida menor do que a da mulher, né? Justamente por essa resistência de buscar ajuda, de falar, porque ele se sente vulnerável. E o homem ele não gosta de estar nessa posição de vulnerabilidade, né? Mas tem dica para ter uma saúde emocional melhor nesse mundo de hoje? Tem sim. Diminuir o uso de tela, de celular, de televisão, porque assim, há muita informação positiva, mas a gente sabe que a crescente de informação negativa e pejorativa é muito maior. Ter qualidade de sono, então ter uma rotina, eu falo que para os meus pacientes, para eles terem higiene do sono, que é pelo menos 1 hora antes de dormir, parar de mexer, de ter o uso do celular, o uso da televisão mesmo propriamente dito, tomar um banho com uma luz apagada, mais tranquilo, escutar uma boa música, se tiver a oportunidade de ler um livro é muito importante, ter essa conexão de olho no olho. Eu falo que as redes sociais, ela proporciona nós falarmos com pessoas tão de longe, né? Eu atendo pessoas do Acre, eu acho isso fantástico, mas ela também faz com que a gente se afaste dessa conexão de quem está perto. A terapia, ela faz com que a gente se conecte conosco. E nessa geração e nesse mundo em que tudo precisa ser rápido, tudo tem que ter agilidade, tudo tem que ter resposta, a produtividade está muito associado com o ganho daquilo que eu faço, a gente se perde de quem a gente é. Então, quando a gente tem um tempo de nós estarmos num local assim como esse, com uma profissional que não tem espaço para te criticar, que não tem espaço para te julgar, é um espaço que ela vai te acolher, que ela vai te ouvir, que o profissional vai te ouvir, que ele vai fazer com que amplie a sua visão de vida,
é fantástico. Quando a gente se conhece, a gente faz escolhas mais conscientes. E quando eu escolho mais consciente, a possibilidade de dar errado, ela é diminuída. Uma coisa que eu aprendi é que não é só coisa da mente, é uma doença. E uma doença se trata, é simples, né? A gente tem que aprender e também, muitas vezes, requer uma boa dose assim, de coragem, também humildade para reconhecer os nossos erros e bastante persistência para saber que nada é para sempre e nada é impossível, que é possível sair dessas situações.